Olá, bem-vindo à aula de contraste e acessibilidade. Aqui a gente vai ver algumas coisas que são extremamente importantes para você na hora de escolher uma fonte, de trabalhar com cores e tudo que vai deixar o seu texto com mais contraste e mais fácil de ler. E quando a gente entra nesse assunto, é interessante a gente entender a diferença desses dois conceitos, legibilidade e leiturabilidade. Por mais que as palavras se pareçam, os conceitos são um pouco diferentes. Na legibilidade, a gente mede o quão distinguível, ou seja, a diferença entre os caracteres individuais e palavras são para os olhos do leitor, tá? Então, eu estou conseguindo reconhecer que isso aqui é um A, que isso aqui é um B, que isso aqui é um L, que isso aqui é um I. É a questão da legibilidade. Já a leiturabilidade, por outro lado, é a medida do quão fácil é ler o texto. Então se eu estou conseguindo ler de forma tranquila, sem pular linhas ou sem qualquer dificuldade, se entende que está tendo uma boa leiturabilidade, tá? Em inglês, vocês vão encontrar esses termos como é difícil, hein? Legibility e readability. Então, assim, leiturabilidade e legibilidade. É complicado, mas se tiverem dúvidas, alguém aí no chat, ou até eu mesmo, vou colocar para vocês pesquisarem mais, tá? E no material complementar tem um artigo bem legal do Google para ajudar você aí a aprender um pouco mais também sobre esses dois assuntos. Bom, para entender mais sobre o que é legibilidade, tá? A diferença ali dos caracteres, se a pessoa consegue identificar essa diferença na hora de ler. Aqui na primeira coluna, na coluna da esquerda, a gente tem duas fontes, a Prostol One e a Gil Sans, e vocês conseguem perceber que o número 1, o L e o I maiúsculo são bem parecidos. Da mesma forma que o zero, o O maiúsculo e o O minúsculo. Então, isso dentro de um texto, né, para pessoas que têm dificuldade de leitura, como pessoas dislexas que trocam letras e outras coisas, vai ser bem difícil essa fonte num texto longo, por exemplo. Da mesma forma, a Gil Sans, que ainda é mais evidente que não há diferença entre alguns caracteres. Então, o 1, o L e o I maiúsculo são praticamente o mesmo glifo. Já o 0, o O maiúsculo e o O minúsculo também tem bastante semelhança, tá? Por outro lado, na coluna da direita, a gente tem a Halloway e a Noto Sans, né? E vocês podem ver que o 1 se parece com o número 1, a gente tem a letra I maiúscula, o L, né? Bem característico, o 0, o O maiúsculo e o O minúsculo, e aqui no Noto Sans também, né? O 1, o I maiúsculo e o L. Então, essas são fontes que oferecem mais legibilidade, tá? Principalmente para pessoas que têm alguma condição como a dislexia, por exemplo, tá? Já a leiturabilidade, né, que é a facilidade de ler um texto, está bem atrelado, né, a todos os conceitos que a gente viu até agora de hierarquia tipográfica. Então percebam que no primeiro exemplo aqui, né, eu coloquei azul só para dar um destaque maior, mas óbvio que a gente não vai colocar um texto em azul, né? Mas o primeiro parágrafo aqui, né, a gente está usando aqui tamanho 32 com line height de 48 pixels. Isso dá 150% o tamanho da fonte. Tá? E a leiturabilidade tá ok. Agora, mantendo o mesmo line height, 48 pixels, com um tamanho de fonte maior, acontece aquilo que a gente já viu, né? O line height, por não estar em porcentagem, ele não segue adequadamente o tamanho da fonte. E aí a leiturabilidade disso é horrível, né? A pessoa não vai conseguir ler da mesma forma que ela leria o primeiro parágrafo, certo? Como é que a gente faz para checar a leiturabilidade, né? Que é aquela questão lá de se os caracteres vão oferecer uma boa leitura ou não, e também checar a legibilidade como um todo, né? A Gil Sans, novamente, aquele exemplo que eu mostrei antes, né, que é o que mais tem caracteres similares, a gente vai ver que alguns caracteres, como o Q, o P, o D e o B, eles são caracteres espelho, né? A pessoa só deu o flip no caractere para formar outra letra. E aí, para quem é dislexo, isso pode ser um tiro no pé, porque a pessoa vai trocar o B pelo P, o Q pelo P, pelo D, e aí isso pode complicar bastante na leiturabilidade desse tipo de pessoa. O I, o L, o I maiúsculo nem se fala também, né? Algumas outras fontes elas vão ter também uma característica bem similar do A minúsculo com o numeral 8.
No caso da Gil Sans, a gente não vê isso, nem no caso da Wacom 6 aqui. Mas outra coisa também importante é o R e o N, porque dependendo do letter space, o R pode colar com o N e aí ficar aparecendo um M, tá? Então, assim, essas questões elas são mais complexas, né? Mais detalhadas. Geralmente no dia a dia a gente não vai fazer um estudo muito completo em cima de uma fonte. Mas se você estiver pensando em acessibilidade num nível um pouco maior, eu acho que isso aqui é extremamente importante, né? Aqui tem um exemplo da Atkinson Hyperlegible. Ela já é uma fonte feita para ser altamente legível, né? E percebam que o Q é bem diferente do P, o D é diferente do B, o zero é diferente da letra O, o N e o U também são um pouco diferentes. Aqui nem se fala, né? O I minúsculo, o I maiúsculo, o 1 e o L, o A e o 8, o A e o 6, o 6 e o G. O R e o N ainda assim compartilham semelhanças, mas né, não é grande coisa também, tá? Bom, vamos falar sobre cores agora. Cores também é um fator muito importante, principalmente quando a gente vai para a parte do contraste, tá? Primeira dica que eu dou, deixa eu me trazer um pouquinho aqui para o centro, não evite preto puro, tá? Deixa eu me botar aqui agora. O preto puro, ele não é uma cor natural. Você não vai encontrar um preto puro na natureza. Você não vai pegar uma pedra com um preto 000. Isso não existe, tá? Pelo que eu vi uma vez, eu não sei a veracidade dessa informação. O único lugar que tem preto puro é aqui na íris dos olhos, né? Aquela parte preta dos olhos. Fora isso, você não vai encontrar em lugar nenhum. Então, por que a gente usaria nos nossos designs, né? Se não é uma cor muito natural. E só reforçando, não é regra, tipo, evite ao máximo usar preto puro, senão você vai queimar na fogueira. Não é isso. A questão do preto puro é o seguinte, né? Se a gente tem, por exemplo, aqui, a comparação do preto puro com o cinza escuro, vocês vão ver que o nível de contraste, ele é enorme, ele é o máximo, né? 21:1 é o máximo de contraste que a gente consegue adquirir com uma cor. Então a gente não precisa disso tudo para ter um contraste interessante. E aí, às vezes, é até ruim, porque vai começar a causar nos olhos o que a gente chama de eye strain, né? Que eu não sei a tradução exatamente, mas é aquela. É uma. É quando os seus olhos começam a ficar cansados e aí começa tipo, meio que lacrimejar, sabe? Porque a luz que está sendo emitida aqui do branco, ela é muito forte em comparação com o fundo, né? Que não emite luz nenhuma. Então vai causar esse estranhamento ali nos seus olhos. Já um cinza escuro, dependendo da composição, ele vai parecer muitíssimo com o preto e você não vai ter diferença nenhuma na composição geral. Então eu sempre recomendo que utilize-se o cinza escuro ao invés do preto puro, tá? Ao invés do 00000. O preto puro, quando o contraste é oposto, né? Ele tem essa potência, né? Então, assim, cara, imagina esse fundo branco, vocês conseguem perceber claramente, inclusive que a luz no meu rosto, ela muda imediatamente, né? Tamanha a emissão de luz que o branco tem, tá? Então, assim, não é necessário atingir esse nível de contraste. E se você está se perguntando o que isso aqui significa, vai ter um material aí na descrição, tá? Nos materiais complementares, falando mais sobre as cores de acordo com as guidelines, né, as recomendações da WCAG, que é o órgão mundial que regula aí questões de acessibilidade em diferentes partes do design. Para checar contraste, no Figma pelo menos, eu acho que no Sketch e no XD também há essa possibilidade. E há inúmeras ferramentas que fazem isso online também, tá? Basta pesquisar aí. Vocês podem usar o Stark, vai estar na descrição também aí o nome, né, e o site deles, porque com ele você consegue selecionar a cor do seu texto, né? Você seleciona o seu texto, na verdade, com o fundo, e ele vai te dar esse ratio aqui, se a cor é contrastante ou não, e se ela passa nas normas. Então, se eu tiver uma fonte branca em cima desse rosa aqui, né, desse rosa choque, o meu ratio ele é 3.69:1. Então ele não passa, porque ele só passa, aliás, quando eu utilizar uma fonte muito grande em cima desse fundo aqui. Uma fonte branca gigante nesse fundo rosa. Se for um texto normal, e aí texto normal está ali na casa dos 16, 18 pixels, ele não passa, porque o mínimo esperado é 4.5 de contraste. E um super contraste de 7:1, tá? Então, assim, esses aplicativos ele ajudam você a entender se a cor que você está selecionando passa ou não nas normas da WCAG. E aí, um disclaimer aqui, né? Um aviso. Nem sempre uma cor vai passar no contraste checker, tá?
Você vai, sei lá, vai chegar lá 4.2. Ah, mas precisa ser 4.5 para passar. Cara, 4.2 já é um nível de contraste bem aceitável, tá? Isso vai acontecer com azul, por exemplo. Tem alguns tons de azul combinado com branco que no contraste checker ele não vai passar. Mas visualmente você vê e tem muito contraste. Então, assim, é dois pesos, duas medidas. Você tem que analisar, ver o contexto e ver se faz sentido seguir à risca essa norma aqui ou eventualmente quebrar um pouquinho das regras e seguir com o lado um pouco maior da estética, tá? Bom, tem algumas cores que são complicadas, tá? Para a gente trabalhar. Bem complicadas mesmo. Por que que elas são complicadas? Como vocês podem ver aqui, o amarelo, o verde, esse ciano, eles emitem muita luz, né? Então, assim, que nem o branco. O branco é o que mais emite luz porque é a ausência Aliás, não é a ausência, né? O branco é a junção de todas as cores, então ele emite muita luz. E aí a gente vai ter no espectro cromático essas cores aqui, que se você abrir o Color Picker, né, o seletor de cores, elas estão quase ali no meio. Então, assim, é a parte do espectro que mais emite luz. E aí, quando você for tentar contrastar isso com branco, né? Branco com amarelo, verde com branco, branco com azul, ciano, vai ser muito difícil você ter um contraste interessante. Por quê? Branco e amarelo são as duas cores que mais emitem luz. Verde emite luz pra caramba, com branco também não funciona muito. E esse azul aqui, ciano, com branco também não. E aí cabe a você mexer em saturação, em luminosidade, para alcançar um contraste o suficiente, tá bom? Há outras cores também que podem acontecer isso, mas geralmente as que mais emitem luz são as que mais vão dar problema com o branco por ser a cor do espectro que emite luz total, tá bom? Com preto, por outro lado, com preto, por outro lado, você vai alcançar um nível de contraste bem grande, né? Porque o preto é a ausência de luz, então o contraste entre algo bem vibrante com ele vai funcionar. Aí vai depender de como você vai trabalhar isso na sua composição. Porque se eu tivesse colocado esse fundo verde no meu background, né, com a fonte preta como está aqui agora, provavelmente você teria uma estranheza ali visual na hora de ler isso, porque é muita luz sendo emitida com uma vibração muito forte. Então, assim, usem com sabedoria essas cores complicadas aqui, tá bom? Bom, se você gostou da aula, deixa seu comentário. Se você tiver alguma coisa para adicionar, também comenta aí. Não esquece de avaliar, tá? Eu espero que você tenha gostado mesmo. E nos materiais complementares eu vou colocar alguns artigos, algumas ferramentas e coisas extras para você ter certeza de que está fazendo um bom contraste e tendo uma boa acessibilidade nos seus projetos tipográficos, certo? A gente se vê na próxima aula então. Até logo!